Mais uma vitória importante do Tricolor no Brasileirão. São Paulo 1, Botafogo 0, mais 3 pontos garantidos dentro de casa e uma evolução importante aí apresentada pela equipe comandada pelo técnico Hernan Crespo. Bom, galera, mas antes de começar a resenha de hoje, eu quero saber a sua opinião. Que nota você dá para o trabalho do Crespo no São Paulo até o presente momento? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Bom, São Paulo 1, Botafogo 0, uma vitória importante, uma vitória consistente de um time que mostrou aí muita firmeza, muita marcação, muita pegada diante de um Botafogo que é sempre um adversário difícil. É claro que o Botafogo aí vem de 2 eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, vem buscando aí uma reconstrução, mas por outro lado o São Paulo também está ainda em um momento de reconstrução. O São Paulo teve ali o técnico Zubeldia sendo demitido, Hernan Crespo chegou há pouco tempo e vem aí reconstruindo o São Paulo. O São Paulo vem aí dando um passo de cada vez em direção aí aos títulos que pretendem conquistar ainda ao longo dessa temporada de 2025. É claro, tem um trabalho enorme ainda pela frente a ser feito, mas até aqui o Hernan Crespo mostrou que desde a sua primeira passagem pelo Tricolor, ele evoluiu demais. Evoluiu muito como treinador, ganhou experiência e chega no momento em que o São Paulo estava precisando muito dessa reconstrução. E mesmo tendo aí poucas opções no elenco atual do São Paulo, diante aqui da situação que o São Paulo vive, que eu já cansei de falar aqui com relação à falta de dinheiro, crise financeira, que impede a contratação de novos reforços, mesmo assim o Crespo tem feito milagre com o elenco que tem em mãos. E diante do Botafogo não foi diferente. O São Paulo marcou em cima, mostrou ali bastante consistência. O zagueiro Rafael Tolói reestreou pela equipe do São Paulo, reestreou bem, jogou bem, deu ali uma segurança no setor defensivo do São Paulo. Hoje podemos dizer que o São Paulo tem laterais de verdade, que sabe acertar uns cruzamentos, mas nesse jogo, por mais que o São Paulo tenha aí saído com a vitória dentro de casa, diante do seu torcedor, tem um ponto que eu gostaria de analisar com vocês, galera. Nesse jogo, por mais que o São Paulo tenha aí saído com a vitória, ficou evidente o quanto a falta de um camisa 9 vai prejudicar muito o São Paulo ao longo aí desta temporada. O São Paulo não poderia ter deixado de contratar um camisa 9. A gente sabe que o São Paulo está sofrendo aí com vários desfalques, vários jogadores estão no departamento médico, jogadores importantes, verdadeiros craques, né, que poderiam estar ajudando muito aí o técnico Hernan Crespo, compondo aí um esquema tático aí mais ofensivo. Mas, diante das opções que temos, nesse jogo ficou evidente, né? O Dinamo fez ali o seu gol, o que deu mais moral para ele, né? É importante que ele consiga se firmar aí na equipe do São Paulo. Foi um gol importante, sim. Tem muita gente que tá falando, mas que gol feio, não sei o que, não sei o que. Meu, não existe gol feio, existe gol feito. Gol feito, né? Vamos pegar lá atrás, em 2002, lembra? Semifinal de Copa do Mundo, Brasil e Turquia. Ronaldo Fenômeno, o que ele fez? Ele só tinha a opção de bater de bico. Ele não bateu colocado, ele deu aquele biquinho na bola. Ah, é um chute feio? Mas foi gol e garantiu o Brasil na final de uma Copa do Mundo. Então não existe gol feio, existe gol feito. E isso foi o que Dinamo fez aí, que garantiu 3 pontos e uma vitória importante para o São Paulo. Então, a falta do camisa 9 ficou evidente. Então, assim, hoje as opções que temos é Dinamo, o Tapia, temos aí a reestreia, né, também do Rigoni. Então, essas são as opções que o São Paulo tem aí no seu sistema ofensivo. Óbvio, diante das oportunidades criadas pelo São Paulo nesse jogo contra o Botafogo, se tivéssemos realmente um camisa 9 ali na frente, com certeza poderia ter sido uma goleada do Tricolor. O São Paulo poderia sim ter goleado o Botafogo diante das oportunidades criadas. É claro, o Botafogo também não fez aquele jogo horrível, né?
deu ali um pouquinho de trabalho para o São Paulo, mas o São Paulo conseguiu controlar o jogo. No lance do gol, foi um lance bastante trabalhado, começando ali atrás com o goleiro Rafael, trabalhou bem a bola até chegar no gol da vitória. Então assim, o São Paulo, hoje dá gosto de ver o São Paulo jogar, porque antigamente era um time apático, era um time que estava ali empatado ou perdendo o jogo, ficava tocando bola ali atrás, sem produzir nada, dava até sono de ver o São Paulo jogar. Hoje não, hoje dá gosto de ver o São Paulo jogar. São Paulo, mesmo vencendo o jogo, continuava ali, ó, apertando a marcação, continuava em cima. Então é isso que o São Paulo precisa, sobretudo agora na Libertadores. Uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, mais uma, né, sob o comando do técnico Hernan Crespo. Estamos aí numa boa colocação no Campeonato Brasileiro. É importante que continuemos ali configurando no pelotão da frente, até porque é importante o São Paulo aí conseguir já garantir uma vaga na Libertadores de 2026. Então é importante essas vitórias aí, sem contar aí que já deixou a sombra da zona de rebaixamento para trás, né? Porque o São Paulo, antes da chegada do Crespo, estava ali meio que namorando com a zona de rebaixamento, mas emplacou aí uma sequência de vitórias com a chegada do Hernan Crespo e afastou de vez a sombra da zona de rebaixamento. E hoje aí sonha aí com as primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. É claro, ao meu ver, chance de título no Campeonato Brasileiro eu acho difícil. Até porque hoje o foco do São Paulo é a Libertadores e no Campeonato Brasileiro temos aí outras equipes aí que estão mais consolidadas ali no pelotão da frente. Mas nada impede aí do São Paulo conseguir ficar tranquilamente entre os 5, 6 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Tem elenco suficiente para garantir uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Mas voltando aqui a falar de Libertadores, a vitória contra o Botafogo por 1-0. Depois aí dessa pausa, né, dada a data FIFA, né, essa pausa chata, né, que ninguém gosta, porque nosso time do coração fica sem jogar, né, e temos que ficar acompanhando muitas vezes esses jogos horríveis da seleção brasileira, né. Vamos analisar aí a derrota do Brasil contra a Bolívia, né, um jogo horrível, horrível, horrível. Todo mundo torcendo para que essa data FIFA acabasse logo e retornasse de vez do Campeonato Brasileiro. Então, diante dessa pausa, foi importante, né, essa vitória do São Paulo. Mostrou aí que nessa pausa o técnico Hernan Crespo treinou bem a equipe e os treinos surtiram resultados, né? E essa vitória, por mais que tenha sido uma vitória magrinha aí por 1-0, dá moral para o São Paulo chegar aí nas quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, dia 18 de setembro, o São Paulo faz o primeiro confronto das quartas de final contra a LDU na altitude, fora de casa. Com certeza vai ser um jogo duro, um jogo difícil, a altitude pesa bastante, mas é importante que o São Paulo mantenha aí esse ritmo que apresentou diante do Botafogo, porque conseguir uma vitória fora de casa no jogo de ida é essencial. Claro, um empate ali já seria interessante, mas que torcedor que não sonha sair com uma vitória no jogo de ida das quartas de final da Libertadores? Seria com certeza o cenário ideal. Vai ser difícil? Vai. Hoje, eu acredito que um empate no jogo de ida já seria um puta de um resultado para o São Paulo decidir em casa. É claro, torço muito pela vitória, né? Mas como eu já disse, diante das características do jogo, diante das características do nosso adversário, com certeza vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo difícil. Então, é importante que o São Paulo saia lá da altitude com um resultado positivo para que tenha maior tranquilidade para decidir a vaga nas semifinais da Libertadores em casa, diante do seu torcedor, com o estádio do Morumbi lotado e os nossos torcedores fazendo aquela festa. Eu acredito no São Paulo, eu tenho certeza que o São Paulo tem chance sim de chegar à semifinal. É uma vitória que todo torcedor são paulino sonha, porque faz tempo que o São Paulo não disputa uma semifinal de Libertadores. E com certeza chegar numa semifinal com possibilidades de chegar a mais uma final de Libertadores, com certeza é o desejo de todo torcedor são paulino para esta temporada. Com certeza até eu sonho aí com o São Paulo disputando mais uma final de Libertadores, com o Morumbi lotado, torcedor apoiando ali os 90 minutos. Com certeza o São Paulo tem sim grandes chances de chegar à semifinal e à final. Mas eu acredito que temos que pensar jogo a jogo, um passo de cada vez, até aí
o rumo à glória eterna, né? Tetra da Libertadores precisa sair, afinal, nosso último título da Libertadores foi lá atrás, a gente sabe que é difícil, tem muitas coisas aí para ser analisadas, não depende simplesmente do técnico Hernan Crespo, mas existem aí várias problemáticas no São Paulo, né, que precisam ser sanadas. Precisamos torcer para que os jogadores que hoje compõem o departamento médico se recuperem o mais rápido possível, permitindo que o Hernan Crespo possa ter mais opções aí para montar o seu esquema tático, fazer aí o importante rodízio de jogadores, né, até porque estamos numa fase decisiva da Libertadores, mas também não podemos deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Então é importante que o Hernan Crespo possa ter aí novas opções para fazer esse rodízio no elenco, e eu acredito que a expectativa é boa. A vitória diante do Botafogo deu uma moral maior para a equipe do São Paulo, mostrou aí a evolução do tricolor, mesmo diante aí da falta de um camisa 9, o São Paulo tem aí alcançado bons resultados, tem aí feito bons jogos, e com certeza isso é muito fruto da chegada do Hernan Crespo. Um dos acertos, né, um dos poucos acertos dessa atual diretoria foi trazer Crespo novamente para a equipe do São Paulo. Bom, galera, agora voltar a atenção para a Libertadores. Como eu já disse aqui, quinta-feira, primeiro confronto das quartas de final da Libertadores, fora de casa, diante da LDU. Vamos torcer, vamos acompanhar, vamos incentivar o tricolor para que possamos sair com uma vitória aí nesse jogo de ida. Se não for possível a vitória, pelo menos um empatezinho para conseguirmos decidir a vaga da Libertadores em casa diante do nosso torcedor. Qualquer outra novidade sobre o tricolor, sobre aí o primeiro confronto da Libertadores, vou trazendo para vocês aqui no canal. Por isso, mais uma vez, eu já peço que deixe aquele like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal para não perder nada sobre a equipe do tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!